Senhor de coração, de verdade. Amém. Porque o Senhor escolheu cada um para estar aqui com você nesta noite. Eu quero falar para você que você é muito importante na minha família. Né? Deus escolheu você para estar nos achando para dar comigo lá na obra. E minha filha teve o privilégio, né? De ser pai dela, né? Sogro é pai, né? A gente ganha filho, né? Quando a gente é sogra, a gente ganha mais um filho, né? Eu tenho certeza, né? Que foi Deus que escolheu, né? Para você estar no nosso meio. Você, a gente é lindo. Todos nós, né? Estar juntos. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu quero falar algo que você tem no Salmo 103. Bendizei minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, quem da cova retina a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém? Amém. O Senhor que renova nós, né, cada dia, cada manhã. Eu sei que o Senhor também, né, tirou você da cova, porque Ele sabia o seu amanhã, né? Porque da maneira que você estava, né? Então o Senhor deu uma nova vida para você, uma vida para Jesus, né? E você nasceu de novo. Como aquele dia, ele fez um pego, Marcelo, lá do pastor Renato. Hoje é meu aniversário. Aí eu fui, não, pastor Renato, hoje é aniversário do Marcelo. Eu não estava sabendo de nada. Ele não tinha contado para mim nada. E eu ficou todo sem graça lá na frente. A igreja toda fica para parabéns para ele. Porque hoje é aniversário. Porque eu vivi de novo, assim, glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu caí na vez, mas nós. Glória a Deus que nós glorificamos aquele dia, né? E ele está aqui hoje conosco. E é motivo de alegria, né? Nas nossas vidas, né? Para estar aqui comemorando. Eu falo que aniversário é alegria. Porque é vida, né? Mais um ano de vida nas nossas vidas. E eu quero desejar vida e vida com abundância. Amém? Glória a Deus. Eu quero estar abrindo o LED para alguém falar alguma coisa com o Marcelo. Vem aqui, vai aqui. Vem aqui. Na ordem. Eu sei que ele está chateado comigo, gente. Só porque eu escrevi lá o apelidinho carinhoso que o pastor Simão deu pra ele, de ancião, e publiquei no Facebook. Mas eu falei no carro, que estava no carro, a irmã, a pastora, eu falei que eu só faço comida para quem eu amo. Então, entenda que tu és muito amado. Eu louvo a Deus pela sua vida, meus parabéns. Que o Senhor multiplique bênçãos espirituais sobre você. Amém. Como está escrito em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então o Senhor já te abençoou, tudo que Deus tinha para ti, eu sei que já foi feito ali na cruz. Deus seja louvado pela sua vida, pela vida da sua família. Eu sei que você não gosta também que as pessoas pensem que você é meu pai, né? Mas tem idade sim para ser meu pai, viu, gente? Ele diz que eu é que sou velha, viu? Mas tem idade sim para ser meu pai. Amém? Amém. Obrigado. E aí, meu chefe? Parabéns. Bem, Marcelo, você é um querido. Eu creio que todos que aqui estão já estou contente que deu amor a cada um. E pode ter certeza que a força que você tem, essa dádiva que você tem em ajudar as pessoas, o Senhor, Ele é por você. Você não está fazendo por nós, você está fazendo por você. Mas nós sabemos que você faz com amor. Você é um amor
querido. E hoje eu deixaria qualquer compromisso, arrumaria qualquer uma pessoa para poder vir aqui. Deus me abençoe de colocar uma pessoa para cuidar da minha mãe, para estar aqui hoje, para poder contemplar mais um ano de vida abençoado que o Senhor te concedeu e outros mais, com certeza, amém? Que o Senhor te abençoe e te ilumine, que você é uma pessoa muito amada por Deus e por nós. Amém. Agora a florzinha. Agora a florzinha vai já. Boa noite. A pastora Ditinha, ela comentou que o Marcelo vai nascer de novo. Aí me lembrou, no dia que o Marcelo estava na UTI, que quando eu cheguei lá, os médicos falavam que não poderia entrar porque o estado dele tinha piorado. E eu sentei ali para esperar. E eu estava assim, transpassada, não conhecia ninguém. Podia chegar qualquer pessoa do meu lado que eu olhar para aquela pessoa, para mim, era como se eu não tivesse vendo ninguém. E o Júlio tinha ligado para o pastor Luiz, da Geração Eleita, ele ligou pedindo oração. E o pastor Luiz, era umas 4h15 da tarde, horário de visita, o pastor Luiz tinha acabado de sair e mandaram me chamar lá na UTI, para o Marcelo fazer o exame de obstrução do coração que tinha dado aneurisma. E quando eu entrei na UTI, nós entramos lá na sala para fazer o exame, a médica falou assim, mas não tem nada, está tudo limpinho. E eu lembrei, que na hora eu lembrei da fisionomia do pastor Luiz, que tinha saído de lá e tinha feito oração pelo Marcelo. Então, foi um milagre de Deus. E o Marcelo está aqui conosco, um milagre. Glória a Deus. É um milagre. Porque só nós sabemos o estado que o Marcelo entrou naquela UTI. E ele saiu, graças a Deus, sem sequela nenhuma. Né? Então, louvo a Deus pela vida do Marcelo. Eu quero dizer um versículo que eu não gravo, minha mente ela não é boa para gravar capítulo e nem versículo, mas o livro até eu lembro, Neemias. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos caminhado, porque o Senhor, Ele que nos sustenta, Ele nos fortalece. Amém? Eu passo a oportunidade agora para quem quer falar alguma coisa com o Marcelo. É assim, ó, vai passar. Boa noite. Pai do Senhor. Marcelo, quando apareceu na minha vida, eu tinha um pouquinho de sido assim, porque ele ia se lá com outros rapazes que chegavam lá paquerando ele ficava nesse espaço. Mas depois passei a conhecer, aí que ele entrou na família mesmo, eu considero o Marcelo como filho, genro, amigo, muito mais amigo que outras coisas. Eu conto aquela passagem de como que eles estavam com dengue e já era 20º dia que a doença não passava. Os médicos, 5 médicos não me deu soro fisiológico, né? Não passa soro. E eu estava na cama, orando na sala, orando e lendo a Bíblia e orando por mim. E eu cheguei ao momento de falar para Jesus Cristo: Senhor, se é minha hora, me leva agora. Eu não suporto mais dores, não estou suportando mais. Eu já tinha perdido as forças daqui para baixo. Quando eu acabei de falar, Senhor, me leva agora, se é minha hora, mas se não for minha hora, me manda um reforço. Aí chega rolando o telefone, eu só assim. Não, é a Jaqueline que mandou te usar, que o Marcelo vem aqui para levar para o médico dele. Então Deus usou eu como um anjo para me salvar naquele momento. Aí eu não dou conta de sair da cama e descer o elevador, sentar, Deus te dá força. Aí eu levantei, andando assim pelo elevador, aí esquecemos os documentos que eu levava do médico. A Rolanda voltou e eu tenho assim, ansiedade para sair rápido, né, pelo médico. Chegamos no médico dele lá, o médico prendeu a arca, se desce logo, vai para o consultório, suas placas estão baixíssimas, se você demorar um pouquinho, você vai. Na hora, aí desci, já aplicou 2 frascos de soro, eu já senti no lugar, ela foi embora, amanhã você volta na outra. Voltei no outro dia,
eu senti bem, mas ele foi consolador, assim, abaixo de Jesus Cristo, né? Porque eu falei com ele, Jesus mandou ele como anjo do Senhor. Então, eu glorifico a Deus por a vida de Marcelo, está em nossa vida, nossa família, e tem assim, sido como um filho mesmo. Marcelo é um filho. Eu gosto muito do Marcelo e dos seus filhos, todos têm o caminho de Deus, né? Isso é maravilhoso. Eu agradeço muito a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos para o Brasil aqui. Amém. Ai, Marcelo, sem você não seria o mesmo sentido da nossa vida. Você é uma peça fundamental. Mas eu quero te desejar nesse dia, todos os outros dias da sua vida, muita paz, muito bem, que a alegria do Senhor venha reinar sobre você. Você é meu cunhado especial dele. Amém. Feliz aniversário, Deus abençoe. Obrigado. O representante do prefeito lá, assim. Minha prima Toledo. Marcelão, nós estava fazendo ali um contrafilézinho por madeira. Se você sentir gosto de língua, não é língua. É com Marcelo. Né, Marcelo? Assim, eu gosto muito de fazer nada não, mas ele é companheiro, ele fica ali, ó. Ele fica pedindo pela gente, trabalha, pegava a colher, um prato, um pão, né? E já tava, né? Comendo antes de ficar pronto. Mas falar o que, né, do Marcelo? Marcelo é uma bênção, né? E gostaria só de deixar um versículo para ele, está em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, fala assim: o temor do Senhor é princípio da sabedoria e conhecimento do santo é prudência. E uma coisa está interligada à outra. Temer o Senhor é servir a Deus. E ser sábio pelo conhecimento do Senhor, ele tem buscado. E daqui uns dias vai me substituir aqui na peça, Aleluia. nos ensinos, porque Deus tem preparado algo para mim, hoje ele confirmou isso e breve vocês vão me ver ou só na foto ou de vez em quando. E o Marcelo, a gente aprende muito com ele. Às vezes ele é assim meio apressado, né? E ali no culto ele já vai juntando as cadeiras, já quer ir embora pro monte orar, né? Monte orar. Monte coberto, né? Senhor, aí ele já nem termina, né? Mas assim, a gente aprende muito com ele do que é se servir. E as pessoas hoje precisam muito dessa essência de aprender a servir. E a gente aprende com ele. Sim, ele é bem limitado, né? Mas ele, daquele pouquinho que ele serve. Consegue servir bem. Então eu gostaria que Deus te abençoasse e continuasse te dando esse espírito voluntário. Sempre. Porque cada pessoa que está aqui, ó, ela tem se alimentado um pouquinho dessa essência que você nos passa. E que Deus possa te abençoar hoje e sempre, amém? Amém. Aparecendo na foto. Já está filmando. Essa é a Toledo. É um prazer estar aqui para poder falar de você. Amém. Algo que me chamou muita atenção na sua pessoa, a gente faz essas brincadeiras assim, mas é muito importante ressaltar que você esteve junto o tempo todo na obra do Senhor. Sempre aquela pessoa disposta, né? Você sempre estava na porta antes mesmo sequer das pessoas terem adentrado a igreja, né? O Senhor já estava ali te aguardando. Você sempre estava, olha, pontualidade, sempre com muito compromisso. Isso é muito importante para a obra do Senhor.
sem compromisso, as coisas não caminham. E isso é algo que as pessoas têm que olhar em você e reconhecer que você tem compromisso com a obra do Senhor. E você perseverou, né? Porque durante toda a trajetória da nossa igreja, da nossa caminhada com Cristo, né? Que teve muitos altos e baixos, momentos de alegria, de tristeza. E graças a Deus, eu louvo a vida de vocês por vocês estarem juntos, os dois, porque o Senhor te levantou como cabeça, né? Dentro da igreja, dentro do ministério, dentro da tua casa, você tem filhos abençoados, você tem esposa abençoada. Tudo isso são coisas que o Senhor tem concedido a você. Há muitos aí que querem isso e às vezes não reconhecem. E você reconhece o papel da sua esposa, dos seus filhos. Então eu só tenho a agradecer você, Marcelo, porque nos momentos que eu estive na presença de vocês, nessa caminhada, porque ainda mesmo estando em outra igreja, eu ainda pertenço à família de vocês, porque a nossa família é a família de Cristo, nosso corpo é só um só, não existe outro corpo, é o corpo de Cristo, nós fazemos parte dele e eu me considero parte dessa igreja também, porque eu vi nascer, né? E então eu fico muito agradecida assim, de poder ter conhecido, do Senhor ter colocado vocês no meu caminho, no caminho do Alessandro, porque quantas vezes nós ouvimos conselhos, nós fomos aconselhados, o Senhor usou você para falar conosco, para falar com o meu esposo, para falar com os meus filhos, para me alertar, né? Você é um amigo, um guerreiro, um companheiro, né? Então eu fico muito agradecida de poder hoje estar aqui e te desejar toda sorte de bênção. Eu sei que não são fáceis, os dias não são fáceis. A gente sabe que depois de uma noite de choro, o amanhecer será alegre. Mas mesmo assim, fico eu muito lisonjeada de ter te conhecido e de você me chamar de prima. Sofia, hoje mesmo, a gente comentava lá em casa, ela disse assim: mãe, mas por que o tio Marcelo chama eu de prima? Eu não sou prima dele. Falei, você é mais que prima, isso é só uma maneira carinhosa dele te tratar, porque na verdade, na presença do Senhor, nós somos todos irmãos. Aí ele falou assim: mãe, então quer dizer que o Murilo é meu irmão também? Eu falei, claro, ela entendeu, né? Eu achei muito bonito isso, tá? Eu louvo a Deus pela sua vida, porque precisar eu tô aqui. Te amo em Cristo. Amém. Pastor Cássio, pastora Simone, seja bem-vindo ao nosso meio. Venha falar algo aqui para o ancião. Paz, né, igreja? Amém? Glória a Deus. Vitória, Cristiano, bom vê-lo. Amém? Mas só Fala que você discute bem. Vai ser uma alegria. O Marcelo está aqui comemorando, nós vamos viajar, mas a gente retardou a nossa viagem em virtude do aniversário, porque a gente ama muito em Cristo, mas muito mesmo. Você é uma pessoa que, eu falo pro Cássio, é uma alegria tão bom, porque às vezes você está chateada, e o Marcelo sempre tem assim umas tiradinhas, uma piadinha, é um comentário, é algo assim que é aquele encaixe, né, irmão? É aquela coisa assim que vem na hora certa, que tá pessoa muito agradável, a pessoa sempre está com um sorriso, né, cara? Sempre comenta isso. E a gente queria te dar uma lembrança, né? O Cássio falou assim: o que a gente vai comprar pro Marcelo? Ele falou assim: eu falei, vamos dar um CD. Sei, né? Eu acho que o Marcelo vai gostar do CD. Aí o Cássio falou assim: não, vamos comprar um livro. Eu falei assim: livro? Será que o Marcelo lê? Gosta de livro? Aí o Cássio virou e falou assim: lógico que gosta, ele usa óculos. Todo mundo usa óculos. Nossa, ele é inteligente. Ele é nerd, então Marcelo é nerd, ele gosta. Eu não sei, tá seu sogro aí, eu não sei se o Marcelo gosta. Então vamos levar. Mas eu quero dizer que nós chamamos e que o Senhor venha te abençoar mais e mais.
e que o Senhor venha concretizar as promessas, as bênçãos do Senhor para a tua vida. Amém? Amém. Eu tenho que falar ainda? Tá certo. Bom, Marcelo, é o seguinte, desde o dia que eu te conheci ali, né, no Ministério T, naquela avenida ali, eu vi a sua vontade, seu desejo, né, de buscar o Senhor, de estar perto do Senhor, de realmente conquistar os seus objetivos perante Deus, diferente de muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor por alguns propósitos sem fundamentos, né? Eu costumo falar o seguinte, que há uma diferença do homem que teme a Deus, que ama a Deus e quer ver a glória de Deus, e aqueles que buscam só o seu interesse. Uma coisa que eu vi na sua vida, você é ali envolvido até com os Gedeões, distribuindo aquele Novo Testamento, não é isso que vocês fazem lá? Então, assim, realmente aplicado na obra de Deus. Então, isso para mim foi uma coisa que realmente voltou meu olhar por você e pela sua família, e por estar intercedendo, orando, né, por vocês. Deus colocou esse carinho no meu coração por você, por isso, né? E eu sei que Deus tem algo muito glorioso na família de vocês.